Lá em Atos capítulo 11, versículo 1, gostaria de ler aqui do 1 ao 3. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ter esse tempo separado para a sua palavra, para meditar. E nós cremos, ó Deus, que a sua palavra ela é poderosa para mudar vidas, transformar corações. Deus, a sua palavra ela traz consigo um poder para ministrar as nossas vidas. E nós clamamos nessa manhã, ó Deus, que a despeito de toda coisa, que o Senhor fale conosco, traga a nossa mente, Deus, cativa a sua palavra e que o teu Espírito possa distribuir, ó Deus, para a igreja, tudo aquilo que cada um precisa, tudo aquilo que está no teu propósito. O Senhor tem propósito eterno, Deus. O Senhor não é um Deus que nos deixa a nossa própria sorte. Deus, o teu caráter é o caráter de um pai amoroso, que nos olha, que nos corrige, que nos ensina, que libera para nós tudo aquilo que precisamos. Em realidade, a sua Bíblia, a sua palavra diz que o Senhor já providenciou tudo que precisamos para viver uma vida piedosa. Já está à disposição da igreja. E a tua palavra diz também que o Espírito do Senhor, ele nos revela, Deus, a tua vontade. Ele nos revela a sua mentalidade. Ele nos revela aquilo que o Senhor preparou para aqueles que te amam. Como diz lá em 1 Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Deus, então, é o teu Espírito que revela. Não estamos aqui para uma palestra, não estamos aqui, Deus, para ouvir um homem falar, não estamos aqui para que alguém fique falando da sua cabeça qualquer coisa. Nós estamos aqui sujeitos à palavra do Senhor, clamando pelo teu mover na vida e no coração de cada pessoa, de cada família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o texto que eu li aqui em Atos, capítulo 11, diz que os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios são os povos não judeus. Aqueles que não são judeus são chamados de gentios na Bíblia. Que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Então, quando Pedro chegou em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, alguns irmãos que eram da partir da circuncisão, ou seja, que eram firmes na doutrina judaica, na circuncisão, tinham que obedecer à lei de Moisés, esses irmãos, eles começaram a criticar Pedro, porque ele havia entrado na casa de homens incircuncisos, ou seja, não circuncidados, homens que não seguiam a lei de Moisés, homens que não eram dignos, segundo os judeus, de ouvir a palavra de Deus. Então estavam criticando que Pedro tinha entrado na casa deles e tinha comido, tinha tido comunhão com eles, sentou-se à mesa com essas pessoas, entre aspas, indignas. Então, Atos capítulo 10, que é o texto que eu gostaria de pregar hoje, é um capítulo todo, é um capítulo comprido, eu não vou ler todos os textos, tem aqui, deixa eu ver, são 48 versículos do capítulo 10, e eu recomendo que você leia na sua casa depois com calma, porque aí você vai se inteirar das coisas que eu vou estar falando neste momento, que eu vou dar uma pincelada, mas eu tenho um recado de Deus para nós nesta manhã. Então, irmãos, a igreja só pregava aos judeus. Olha só o que diz o capítulo 11, verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Só aos judeus. Então a igreja nasceu em Jerusalém e ela só pregava para os judeus. Quando Estevão, está lá em Atos capítulo 6, capítulo 7, vai contar a história de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado e morto, se levantou uma perseguição contra a igreja. E a igreja fugiu de Jerusalém. E aqui está contando, aqui já no capítulo 11, que aqueles que foram dispersos foram por toda parte pregando o evangelho somente aos judeus. Então nós vemos aqui que era uma prática da igreja, já há anos, provavelmente aí 7 anos, entre 7 e 10 anos, que a igreja estava em Jerusalém antes de se levantar a perseguição e pregavam só para judeus. Só para judeus.
E quando nós vemos essa realidade histórica e bíblica, nós entendemos que Deus chamou a igreja para outras coisas. Quando nós olhamos o texto bíblico... Perdão, irmãos. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que em Atos capítulo 8, Jesus falou assim: vocês vão receber poder quando descer o Espírito sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Até, começa em Jerusalém, Judéia, Samaria e até onde, irmão? Até os confins da terra. Tem um texto em Isaías que diz: pouco é que você seja chamado a esperança só para a tribo de Jacó. Eu te coloco como esperança e como luz para os gentios, até os confins da terra, para toda a humanidade. O Senhor Jesus foi colocado, não apenas para os judeus, mas a igreja, eu não sei por que ela achava isso. Então, irmãos, quando nós vemos o livro de Atos, que eu diria que é um dos meus preferidos, que eu já li várias vezes, eu leio constantemente o livro de Atos e gosto de estudar esse livro, porque fala da história da igreja, eu me identifico demais. Eu tenho um livro que diz que é um livro de um escritor que ele fala que a história deles é a nossa história. E ele fala do que aconteceu em Atos e do que acontece nos cristãos de hoje, tem acontecido nos cristãos de toda a história. Eu amo este livro que relata a história da igreja. E eu amo esse livro porque muitas experiências que eles viveram aqui estão relatadas. Nós temos vivido na nossa vida, eu tenho vivido junto à minha esposa. Então eu amo porque eu me identifico com aquela igreja que cresceu de uma forma extraordinária. Eu me identifico com aquela palavra que chegou até os confins da terra, ao lado de Jerusalém, e chegou aqui no Brasil. Amém? Eu me identifico com esta realidade, porque o evangelho que mudou a vida deles mudou a minha vida. E é tremendo, irmãos. Então, quando a gente começa a ver aqui uma cena histórica no capítulo 10 de Atos, a gente vai falar algumas coisas aqui. Então vai falar de Cornélio, que era um centurião. Um centurião era um oficial que cuidava de 100 homens. Ele era romano. E ele morava em Cesareia, irmão. Cesareia era a capital da província da Judéia. Só que Cesareia tinha uma característica: muitos gentios viviam lá, mais gentios do que judeus. Embora tivesse na Judéia, a maioria das pessoas que vivia em Cesareia era de gentios. Haviam poucos judeus lá. E havia atrito constante entre os judeus e os gentios. Imagina essa cena histórica de um lugar onde representava a opressão de Roma sobre a Judéia, onde o exército romano estava, e um oficial do exército romano, então chama Pedro, para que Pedro pudesse pregar o evangelho para ele. Amém, irmãos? O Cornélio então era esse. Atos capítulo 10, versículo 2, diz assim, Atos 10, verso 2 diz: ele, Cornélio, e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Então a menção aqui da Bíblia, do livro de Atos, para Cornélio, dizendo que ele era um homem temente a Deus, essa linguagem para aquela época significava que ele conhecia o Velho Testamento, ele praticava os ensinamentos éticos da Bíblia, do Antigo Testamento, ele respeitava, só que ele não era um prosélito. O que era um prosélito? Um prosélito era um gentil que se circuncidava e começava então a seguir a lei de Moisés. Ele se tornava judeu. Então ele se convertia ao judaísmo. Aqui na verdade Cornélio, ele era temente a Deus, mas não era reconhecido como um judeu, como alguém que tivesse se circuncidado e tivesse se tornado um prosélito. Não, ele era apenas alguém que temia a Deus. Esta era a realidade de Cornélio. Então Cornélio, ele pega e tem uma visão, depois você lê, e ele estava orando na sua casa, e ele tem uma visão, e nessa visão aparece para ele um anjo, e esse anjo pede para ele chamar Pedro. Olha, manda buscar Simão, também conhecido como Pedro, ele está em Jope. Irmãos, Jope ficava aproximadamente 50 quilômetros de Cesareia. Então ele pegou 2 homens, que eram seus servos, mais um soldado, que era temente a Deus também, e enviou esses 3 homens para buscar Pedro, lá em Jope. Deus deu o endereço para ele, deu tudo certinho. Mas o anjo que apareceu para ele não pôde pregar, irmãos.
Por que o anjo não pregou para Cornélio? Porque anjo não pode pregar, irmão. Quem pode pregar é você. Esse privilégio é seu. Os anjos não pregam o evangelho. Quem prega o evangelho é a igreja. Amém? É seu privilégio, irmãos. Não é? Fala para quem está perto de você. Pregar o evangelho é um privilégio seu. Pode falar. Né? O anjo não podia pregar não, irmãos. Então ele mandou chamar Pedro. E Pedro foi lá. Né? E é muito interessante quando a gente vê que a igreja só pregava para judeu, não pregava para os gentios. Então, enquanto esses homens estavam chegando lá na casa de outro Simão, que era o curtidor que mexia com couro, Pedro estava lá no telhado, estava orando no telhado. Pedro então teve um êxtase. Depois você pode ler, isso está tudo no capítulo 10. O que é um êxtase? Um êxtase é quando você tem uma visão fora das suas emoções, como se você estivesse fora da realidade física, e você então tem uma visão espiritual. Pedro teve uma visão de um lençol que descia do céu, né? Descia e cheio de animais que eram, aos olhos do judeu, impuros para comer, para se alimentar. Cheio de aves também. Aí veio uma voz para ele do céu, dizendo: Pedro, mata e come. Aí o Pedrão velho ressurgiu. Sabe o Pedro? Se você for ler a história do apóstolo Pedro, você vai ver. Ele surge e fala assim: de jeito nenhum, Senhor. Eu lembro de quando Jesus quis lavar os pés de Pedro, e Pedro não deixou. De jeito nenhum o Senhor vai lavar meu pé. Mesma coisa, veio o lençol do céu, ele viu, e Deus falou que ele: mata e come. Ele falou: de jeito nenhum, jamais eu comi nenhuma coisa impura. Aí o lençol vai para o céu, depois desce de novo. Fala: Pedro, mata e come. Ele: de jeito nenhum. Quando vem a terceira vez, ele tem a mesma visão e a voz: Pedro, mata e come. Ele falou assim, bom, aí ele ficou pensando, de alguma coisa tem aí. Irmãos, tem gente que Deus precisa falar 3 vezes com ele. Parece que aí tem alguma coisa. Pedrão era, porque estava tão enraizado essa cultura de que eles não pregavam para os gentios, estava tão enraizada essa verdade deles, que era uma verdade que não condizia com aquilo que Deus esperava para eles. Mas estava tão enraizado, ele estava tão preso nisso, que Deus precisou falar com ele 3 vezes. E aí ele ficou meditando. A Bíblia diz que enquanto ele estava meditando no que estava dizendo, o Espírito Santo falou para ele assim: vão chegar aí 3 homens que querem que você vá com eles. Não duvide, não hesite. Pode ir com eles sem medo, porque fui eu que os enviei. Aí chegaram, quando Deus falou isso para ele, de repente chegam 3 homens aí e batem na casa. Né? E bate na casa para chamar Pedro. Irmãos, aí é uma questão cultural. Eu não sei como é que eles chamaram Pedro. Lá no Chile, se você bater palma, ninguém sai, irmão. Você fala assim, você chega na porta da casa e grita: alô. Aí você está na rua e começa a ouvir os caras: alô, alô. Ou então ele pega a chave e fica batendo na gradinha, tim, 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 tim. Mas ninguém bate palma. Então eu conheço um chileno que estava aqui no Brasil, estava na sala de uma casa. Aí chegou uma pessoa na rua, queria ver, olhou para ele e bateu palma. Né, para o cara atender a porta. A hora que o cara bateu palma, ele olhou para um lado, para o outro. Assim. Eu, Aí... São questões culturais. Ele achou que o cara estava aplaudindo ele. Na verdade, o cara queria que ele saísse, né? Então, eu não sei o que esses homens fizeram, mas de alguma maneira eles fizeram. Não sei se bateram na porta, se tocava buzina, não sei, irmão. Mas a Bíblia diz que eles chegaram lá e perguntaram para o Pedro. E Pedro então recebeu aqueles homens, e no dia seguinte Pedro foi com eles lá para o outro lado. Então, irmãos, nós aprendemos algumas coisas com isso. Amém? Nós aprendemos algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendo é que Cornélio estava servindo a Deus, era temente a Deus, estava buscando a Deus, e Deus ouviu a oração dele quando ele orou na sua casa. Amém? Quando eu e você oramos com sinceridade, quando nós buscamos a Deus na nossa casa, talvez fora do ambiente, entre aspas, religioso, é maravilhoso orar na igreja, irmãos. É maravilhoso nós orarmos aqui na igreja. E eu sei que nós oramos aqui e Deus ouve as nossas orações. Mas quando nós vamos para a nossa casa, irmãos, e ali na nossa casa nós buscamos a Deus, fora do ambiente religioso, fora da hora de orar, né? Fora de situações, mas estamos no nosso quarto, estamos na nossa casa, nós estamos orando a Deus.
Nós sabemos que Deus ouve oração e Deus vê todas as coisas que acontecem aqui na terra. Amém? Então Deus está ouvindo a sua oração. Deus conhece você. Deus conhece todas as coisas. E Deus sabia também que Pedro não iria para lá, se Deus não falasse com ele. Então, quando Cornélio está orando na sua casa e tem essa visão, ele manda esses homens para lá e Pedro, então, também estava orando. Vê que Pedro estava orando no telhado. E aí Deus fala com ele, fala assim, tem 3 homens aí. Mas antes disso, Pedro estava meditando na visão. E a visão, Deus falava com ele assim, não consideres comum aquilo que Deus purificou. Não consideres impuro o que Deus purificou. Nós vemos Deus trabalhando no coração de Pedro para realizar uma grande obra na vida de Cornélio e da sua família e dos seus amigos. Amém? Isso eu acho tremendo, irmãos. Então, lá no capítulo 10 de Atos, versículo 20, olha só. Quando os homens chegaram lá, portanto, Deus falou com ele, portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. A versão revista e atualizada diz, nada duvidando, vá com eles, sem duvidar de nada. Em Pedro, então, ele recebe esses homens, eles passam a noite ali, e no outro dia eles vão em direção a Cesareia. Cesareia é um lugar onde morava um monte de gentil, era a capital da província, os judeus odiavam a cidade. São dados históricos. Odiava a cidade. Mas aí Pedro chega lá, em Atos capítulo 10, versículo 25. Vamos ver aqui algumas coisas que aconteceram. Atos 10, 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Porque Cornélio devia estar pensando assim, cara, esse cara deve ser alguém muito especial. Deus mandou um anjo para eu chamar ele deve ser o cara. Deve ser alguém totalmente diferenciado. Então Cornélio, naquela visão gentia, lá em Cesareia, irmãos, havia um templo dedicado a César. Eles adoravam o imperador na cidade de Cesareia. Então as práticas gentias de adoração a homens eram comuns. Então Cornélio chegou ali, quando Pedro chegou, ele prostrou para adorar Pedro. Veja que a Bíblia diz claramente, ele se prostrou para adorar Pedro. Mas Pedro disse o seguinte no verso 26. Pedro o fez levantar-se dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Irmãos, não podemos idolatrar homens. Amém? Não idolatre pastores, não idolatre cantores evangélicos, não idolatre pregadores, evangelistas, não idolatre. Ninguém é Deus, nós somos homens, as pessoas são homens, todos nós somos homens. Não podemos idolatrar pessoas, porque só Deus é digno de adoração, amém? Então essa é uma coisa que Cornélio aprendeu aí na prática, e Pedro foi muito firme com isso, amém? Atos capítulo 28 diz assim, mas Deus me mostrou que eu não deveria... Vamos ver o versículo 27, quero ler com você. Atos 10, 27. Diz assim, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. É interessante isso, porque nós estamos vendo aqui como Deus ele vai movendo as coisas para cumprir o seu desejo, o seu propósito, a sua vontade. Nós estamos vendo aqui como Deus trabalhou com o coração de Cornélio, quando Pedro chega ali, aquele já contraste culturais, mesmo de religião, Cornélio tenta adorá-lo, Pedro não aceita a adoração dele, e Pedro já chega na casa, está cheio de gente reunida, e a primeira coisa que ele fala é assim, olha, eu só estou aqui, vou fazendo minha tradução atualizada do pastor Marcelo. Galera, eu só estou aqui porque Deus mandou, porque se fosse por mim, esse seria o último lugar que eu estaria, sentado com um monte de gentil incircunciso. Foi isso que ele falou. Só estou aqui porque Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Em outras palavras, diz assim, se Deus não tivesse me falado nada, vocês para mim seriam comuns e impuros. Quem gostaria de receber alguém na sua casa que chegasse assim, olha, seu imundo, posso sentar aqui no seu sofá?
Quem gostaria de receber alguém assim na sua casa? Mas era essa a cultura. O judeu jamais entraria ali. É por isso que eu comecei lendo lá em Atos capítulo 11, que essa visita de Pedro na casa dos gentios gerou uma comoção em toda a Judéia, toda a Judéia. Eles ficaram horrorizados que Pedro tinha entrado na casa dos gentios para compartilhar com eles a palavra do Evangelho. Que coisa, né, irmão? Se a gente parar para pensar, a gente admira tanto a igreja primitiva, mas a gente vê que Deus foi trabalhando e foi restaurando muitas coisas. Já no comecinho, Deus foi revelando para eles como eles deveriam ser. Então Pedro aqui já aprendeu. No versículo 34, Pedro então ele começa a pregar, começa a conversar com eles, e de repente, no verso 34 diz assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, todo aquele que o teme e faz o que é justo. Irmãos, a palavra-chave para mim aqui está no versículo 34. Agora percebo. Se puder deixar o 34, irmão, obrigado, Ana. Agora percebo. Ou seja, ele não percebia aquilo que Deus estava querendo fazer. Irmãos, e nós como igreja precisamos estar abertos àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, na nossa família, na nossa congregação, na igreja, nos tempos de hoje. Agora percebo, significa que ele não percebia antes. E aí surge ao meu coração uma dúvida, uma pergunta, um temor do meu coração. Deus, o que é que eu não tenho percebido? Como marido, como pai, como avô, como pastor, como cristão, o que é que nós não temos percebido como igreja? O que é que está nos escapando aos nossos olhos? O que é que está no teu coração, Pai, que muitas vezes nós não estamos percebendo? O que é que pode estar aí, Deus, assim, claro para nós, mas nós não vemos? O que é que eu não percebo? Então, irmãos, agora percebo, significa que nós precisamos estar abertos a perceber coisas novas que Deus quer fazer por nosso intermédio. Deus quer fazer coisas tremendas através da sua vida. Deus quer curar a sua família através da sua vida, da sua oração, do seu exemplo, do seu testemunho. Deus quer restaurar o seu casamento através do seu posicionamento, de ter uma vida curada, de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus. Deus quer dar para você, jovem, uma profissão abençoada, quer dar para você um namoro santo, quer dar para você o desejo de construir uma família. Deus quer fazer coisas grandes, irmãos. E Deus é maravilhoso, que Ele faz coisas grandes. Mas nós percebemos ou não? Às vezes não percebemos. Estamos olhando as coisas aqui, presos em algo que nós cremos que é o certo, presos algumas vezes numa tradição que não é bíblica e que não é saudável. Eles estavam presos na tradição de pregar apenas aos judeus, mas havia mudado todas as coisas, porque Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou, Ele se tornou luz para os gentios e salvação para todo mundo. Lá em Mateus capítulo 28, verso 18, Ele fala: ide fazer discípulos de todas as nações. Está muito claro, fazer discípulos de todas as nações. Mas eles não fizeram isso. Eles queriam fazer discípulos apenas dos judeus. Irmãos, embora tivesse muito claro, eles não perceberam. Eu oro nesse momento para que Deus faça com que eu e você venhamos a perceber o que nós precisamos ver. Que nós possamos perceber o que Ele quer fazer na nossa vida, no nosso coração. Que nós possamos perceber que Ele é um Deus amoroso, tremendo, que deseja o melhor para nós, como pais, como homens, como mulheres, como família. Deus deseja o melhor para a nossa igreja. Ele quer nos levar a um lugar de influência para, ó Deus, brilhar a nossa luz. Ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa. Pelo contrário, a lâmpada é colocada num lugar alto para iluminar a todos. Irmãos, nós somos a igreja. Precisamos brilhar num lugar alto. Nós precisamos brilhar num lugar alto, com santidade, irmãos, com caráter divino, com caráter de Cristo. Nós somos chamados para brilhar. Nós não podemos ficar debaixo da mesa como os incrédulos que não conhecem a Deus. Mas quando nós somos colocados ali para brilhar, irmãos, aí Deus começa a fazer coisas grandes e tremendas. Então Deus quer ministrar ao nosso coração o que é que nós precisamos perceber, que talvez, irmãos, você precise dar mais atenção para os seus filhos, que você precise
de uma intimidade maior com Deus. Irmãos, o que Deus quer fazer conosco? Que precisamos perceber que talvez o ambiente espiritual da nossa casa precise ser transformado, precise ser cheio da glória e da graça de Deus. Nós precisamos perceber que talvez estamos precisando voltar a ter uma comunhão com o Senhor, voltar a ter uma comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, dar mais atenção à nossa vida espiritual. Todos nós podemos e devemos ser aperfeiçoados em algumas coisas. Então Pedro precisava ser aperfeiçoado no seu entendimento. Pedro precisava perceber aquilo que era claro, mas ele não via. Então Deus trabalhou com ele. E ele então pôde perceber. Irmãos, eu sei que eu e você, quando estamos sinceros diante de Deus, Deus nos leva a perceber algumas coisas. Deus nos leva a entender algumas coisas. Eu me lembro, irmãos, quando nós nos convertemos com 1 ano e meio de casado, eu e a Adriana. E ali então Deus começou a tratar comigo individualmente, depois Deus tratava com a Adriana individualmente, nós fomos nos fortalecendo no Senhor. De repente, chegou o momento de nós tratarmos o nosso casamento, o nosso relacionamento, e Deus então veio e começou a tratar conosco. Começamos a pedir perdão de coisas que a gente tinha feito. Eu lembro de um dia que eu estava dirigindo, deixei a Adriana no trabalho dela e passei de carro, tinha uma moça com uma mini saia, e eu olhei, era incrédulo, olhei aquela moça, e fui embora. De noite, a Adriana tinha um consultório. Cheguei no consultório dela, ela falou assim: que papelão, hein? O que foi? A moça que trabalha comigo disse que viu você virando o rosto, quase bateu o carro, porque ficou olhando uma moça de mini saia, uma sirigaita. Foi assim que você falou, né, amor? Não lembro. Deve ter sido. Uma sirigaita de mini saia, você quase bateu o carro. Eu falei assim: eu? Não, ela deve ter confundido o carro. Era uma Belina verde, uma Belina 2, verde-limão. Confundiu o carro, não era eu não. Não, porque ela tem certeza que era você. Não era eu, mentir, irmãos. Aí quando Deus foi tratar o nosso casamento, cheguei para Adriana, lembra aquele dia que a moça falou que eu quase bati o carro, olhando uma menina de mini saia, a sirigaita? Ela falou: lembro, sim, é verdade, eu olhei mesmo, e eu quero que você me perdoe. Verdade. Deus começou a tratar conosco. E aí, irmãos, eu entendi o quê? Que eu precisava andar em santidade. E eu falei assim: Deus, me ajuda, Deus, a cuidar das minhas filhas, me ajuda a ser um bom marido. E eu lembro dirigindo, as meninas já eram um pouco maiores, dirigindo, e de repente Deus falou assim: Marcelo, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Se eu tratasse você da mesma forma como você está tratando as suas filhas, você acha que você suportaria? Porque eu estava muito crítico, pegando no pé da Fernanda, da Flávia, pegando no pé, exigindo coisas, sem aquela paciência, entendendo a idade, o momento delas. E Deus então me corrigiu no carro. Eu falei assim: Deus, se o Senhor me tratasse do jeito que eu estou tratando, é só o pó, não sobrava nada. Eu falei assim: então por que eu tenho misericórdia de você e você não pode ter misericórdia delas? Deus, quando você ora de uma forma sincera, Deus ele vai conduzindo você no caminho que você tem que andar, irmão. Você, com certeza, vocês têm muitas experiências iguais à minha. Essas experiências são apenas para ilustrar. Eu conto que são coisas que marcaram muito a minha vida. Um dia eu briguei com a Adriana e fui para a igreja, briguei, maltratei a minha esposa, nem lembro o que era mais. Essas coisas de casamento, as meninas eram pequenas. E eu estava saindo para o culto, a Adriana falou alguma coisa, eu briguei com ela. Não xinguei porque não falava palavrão, não falava mais, mas eu fui áspero e gritei com ela. Aí entrei no carro e fui para o culto, sozinho. Que ela estava com as meninas, e no meio do caminho o Espírito Santo me pegou e falou assim: como é que você trata a minha filha desse jeito? Eu falei: puxa vida, mexi com a pessoa errada. O Espírito Santo: como é que você trata a minha filha desse jeito? Não, está errado. Você está errado, você tem que pedir perdão para ela depois. Cara, eu cheguei na igreja, chamei o irmão, cara, já estava chorando, em pranto, desesperado, arrependido. Chamei o irmão: vem cá, irmão, o que foi? Eu preciso que você ore comigo porque eu maltratei a Adriana. O cara ficou assustado e eu chorava, cara, eu chorava. A gente tinha tido uma discussão simples. Ele achou que eu tinha adulterado, que eu tinha traído a Adriana, alguma coisa mais grave. Mas o grave de Deus é quando você erra o propósito. O nosso propósito é cuidar da nossa esposa. O nosso propósito é amar o nosso cônjuge. O nosso propósito é tratar todos com respeito. Quando você sai disso, irmãos, o arrependimento tem que ser grave, tem que ser sincero.
E o irmão achou que era alguma coisa, o que foi? Eu parei de chorar, assim, eu gritei com a Adriana. Só isso? Quando ele falou só isso, o meu coração doeu, porque era um líder na igreja. E eu falei assim, nós estamos tratando as coisas de Deus muito superfluamente, muito raso. Irmãos, nós somos chamados para andar em santidade. Queridos, aquele que nos salvou é santo. 1 Pedro 1,16 diz, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Não tem essa de mais ou menos, ou é ou não é, querido. O morno, Jesus disse o quê? O morno eu vou vomitar. Então nós, como igreja, precisamos buscar isso. E Pedro estava lá orando. Eu não sei o que ele estava orando, mas eu imagino que Pedro estava lá no telhado, talvez ajoelhado. O que será que ele estava orando? Eu acho que ele podia estar orando assim, Senhor, vê se tem em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Lá o Salmo 139. Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Deus me ensina, eu sou um apóstolo. O que eu tenho que fazer? Deus, eu quero seguir o Senhor. De repente ele tem a visão do lençol. E Deus então o dirige. Por quê? Porque encontrou nele um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Ei, se você estiver disposto a fazer a vontade de Deus, Deus vai te encontrar hoje. Se você estiver disposto a dar a sua vida pelo Evangelho, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, Deus vai encontrar você hoje. Se você está disposto, jovem, a dar a sua vida, os seus melhores dias, o seu vigor, para andar em santidade diante do Senhor, Deus vai te dar o melhor. O melhor. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é maravilhoso e Ele nos corrige. Então Pedro falou assim, agora eu percebo. E ele continua pregando lá no versículo 36. Ele fala assim, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. 37, sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Então ele fala assim, vocês conhecem a mensagem e vocês sabem o que aconteceu. Aí me surge uma outra dúvida. Se eles conhecem a mensagem, por que Pedro tinha que ir lá, irmãos? Andou 50 quilômetros, a pé. Quem gostaria de dar uma caminhadinha aí? Né? E os caras foram num dia, andaram 50 quilômetros, dormiram, voltaram no outro 50 quilômetros. Irmão, tem gente que dirige 50 quilômetros e fica cansado, irmão. O cara vai daqui para Taubaté, chega lá, tem que tomar um fôlego. Descansar, na padaria comer um pão com requeijão na chapa, né, pastor? Dirigiu 50 quilômetros, ficou cansado. Os caras andaram o dia todo. Pedro chegou lá, depois de ter andado 50 quilômetros, foi pregar para os caras, não teve descanso não. Amém? Irmão, para com esse negócio de descansar, querido. Tem jovem que está cansado. Hoje mesmo falei com fui dormir tarde, dormi 3 horas da manhã, o cara dormiu das 3 às 9, dormiu 6 horas, tá bom demais, não tá? Sim ou não? Tá ótimo, irmão, levanta, vamos para cima. Tá aí um dia de culto, um dia maravilhoso. Meu irmão, levanta, querido, não deixa essas coisas te prenderem, roubarem a sua alegria. Não deixa o cansaço querer roubar a sua alegria. Irmão, nós cansamos mesmo. Eu estou lá com o Marcelo e a Flávia, estão em casa porque estão mudando, existe uma circunstância. Passaram ali, né, uma noite em casa hoje com as meninas. Eu amei, irmãos, porque nós ficamos 18 dias fora. Aí voltei, estou com as minhas netas dentro de casa. Eu amei. Né? Eles estão preocupados em me atrapalhar e eu estou feliz da vida. Eu quero que eles... Pode mudar para casa, irmão. Estou feliz esse tempo. Irmãos, não tem... São poucos tempos. Você tem mais 10 anos para ficar com a sua filha, Rodrigo. A mais velha tem 9. Se ela sair de casa com 18 para fazer faculdade, você tem 9 anos para ficar com ela. E tem gente reclamando, achando ruim. Ai, que cansaço. Ai, porque meu filho adolescente dá trabalho. Seu filho adolescente tem 14, 15 anos. Ele vai ficar mais 5 anos com você. Aproveite. Aproveite. Ministre sobre ele.
imprima destino, ministre a palavra de Deus, ore na sua casa, deixe o ambiente da sua casa se tornar um ambiente divino, celestial, onde está o louvor, onde tem oração, onde tem conversa sobre a Bíblia, onde nós estamos imprimindo destino dos nossos filhos. A televisão e o celular não podem ser babá do seu filho e da sua filha. Nós precisamos perceber que, como igreja, a televisão e o celular querem imprimir neles uma cultura totalmente diferente daquela que eu e você cremos. É nossa responsabilidade guardar os nossos filhos. Precisamos perceber essas coisas. Então aqui Pedro fala, olha, vocês conhecem a mensagem e vocês já sabem. Então por que vocês conheciam a mensagem? Por que tiveram que chamar Pedro? Porque uma coisa, irmão, se você chegar aí na rua para qualquer pessoa, quem é Jesus? Cristo. Jesus é o Filho de Deus, todo mundo sabe. Você sabe como que Jesus morreu? Jesus morreu crucificado, todo mundo conhece a mensagem. Dificilmente, no Brasil, talvez, nos países árabes, onde é fechado, talvez essa mensagem, tem pessoas que nunca ouviram falar. Mas aqui no Brasil, e ali na Judéia, onde eles estavam, todo mundo tinha ouvido falar. Então, se eles sabiam e conheciam, por que mandaram chamar Pedro? Eu vou te dizer por que mandaram chamar Pedro. Porque Pedro era portador do testemunho. Pedro não era um contador de história. A sua vida tinha um testemunho. Ouvir a mensagem é uma coisa. Ouvir o evangelho através de alguém que é crente de verdade é outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Então quero dizer para você que está aqui hoje, você é portador da mensagem. O testemunho de Deus está sobre você, está sobre nós que somos a igreja. Irmão, conta o testemunho do Senhor. Abra sua boca, convide pessoas, fale do amor de Jesus, fale do amor de Deus, fale daquilo que Deus fez na sua vida. Você é portador do testemunho. Nós somos testemunhas do Evangelho, o Evangelho mudou a nossa vida. Então Pedro estava pregando, nós somos testemunhas. Olha o versículo 38, vamos ver 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. 39, nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde mataram, suspendendo-o no madeiro. Por que Pedro está dizendo nós somos testemunhos? Porque Pedro foi junto com uma comitiva. Parece que foram 6 irmãos que eram judeus que foram com ele. Então quando eles entraram na casa daqueles, ele falou assim, nós aqui somos testemunhas de que Jesus ressuscitou e mudou a nossa vida. Fomos redimidos, fomos guardados, somos testemunha. Ele nos mandou pregar, versículo 42, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe perdão dos pecados por meio do seu nome, ou mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a história. Deus falou com Cornélio, porque Deus ouviu a oração dele, enviou um anjo. Cornélio mandou chamar Pedro. Pedro vai lá contra a sua tradição, contra a sua própria vontade, porque Deus ministrou a ele. E quando Pedro está lá pregando, ele viu o Espírito Santo caindo sobre os homens, sobre aquelas pessoas, os gentios. E eles se admiraram, porque aqueles gentios, nem batizados nas águas eram ainda, mas já estavam falando em línguas. Foram cheios da plenitude do Espírito, creram na mensagem e imediatamente foram batizados no Espírito Santo. Irmãos, eu já orei por pessoas, falei assim, vem cá, preguei o Evangelho para ele, na hora que terminei de pregar, você aceita Jesus? Eu aceito. Então agora eu vou orar para você ser batizado no Espírito Santo. Orei com ele, começou a falar em línguas. Assim, irmão, vapt-vupt. Aceitou Jesus aqui, 2 minutos depois estava falando em línguas.
Porque eu creio que é este poder, que essa história, a história de Pedro e de Cornélio, é também a nossa história. É a nossa história, irmãos. É a história da igreja. O livro de Atos não tem um final. Se você for ler lá, ele não acaba, não tem uma conclusão. Sabe por que não é concluído? Porque, irmãos, a história continua. Agora eu e você estamos fazendo os atos que não é dos apóstolos, mas os atos do Espírito Santo de Deus, amém? Então Pedro fala, nós somos testemunhas. Como Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou, e Ele é juiz, foi colocado como juiz de todas as coisas. Fala ali de tudo isso. Qual é então a consequência da obediência da pregação de Pedro? Os gentios foram salvos. Depois Pedro foi acusado de se reunir com eles. Nós vimos lá em Atos capítulo 11. Pedro foi acusado. Se você for ler até o versículo 18 do capítulo 11, a gente não vai ler, é muito grande. Você vai ver que Pedro está ali contando toda a história para acalmar os judeus que não queriam que a palavra fosse pregada aos gentios. Mas a conclusão é que quando Pedro conta tudo o que aconteceu, então os judeus se alegraram e falaram assim, não, até aos gentios foi enviada essa palavra de salvação. Irmãos, mudou a história da igreja. A igreja então começou a ganhar outros ares. Se você vai ler ali em Atos capítulo 11 também, que alguns que foram dispersos por causa da perseguição de Estevão, também pregaram a gregos, pregaram a outras pessoas, e essas pessoas receberam de Deus, a mão de Deus estava com eles. Nós vemos aqui Deus então começando a alcançar toda a terra, e graças a Deus que Deus fez isso, porque um dia essa palavra veio e chegou na minha casa, houve salvação. A minha mulher não é a mesma. Ela já era linda, agora ela é maravilhosa. Ela já era o amor da minha vida, agora ela é a filha de Deus, que Deus deu para eu cuidar. Agora o seu valor mudou a nossa casa, mudou a nossa família, mudou tudo, irmãos. Graças a Deus, porque esses irmãos entenderam o que Deus estava fazendo, e a palavra então começou a se espalhar para os gentios. E aí nós vemos as viagens missionárias do apóstolo Paulo e Barnabé. Depois nós vemos a viagem de Paulo e Silas, alcançando toda a Europa, alcançando toda aquela região. Porque eles entenderam que tinham que pregar para aqueles que não eram gentios. Em Atos capítulo 15, levantou-se então uma confusão. Por quê? Porque alguns judeus queriam que os gentios se circuncidassem e guardassem a lei de Moisés. Então o primeiro concílio, tratado como o primeiro concílio da igreja, Atos capítulo 15, novamente Pedro, ele se levanta nessa discussão e ele começa a falar assim, olha, Deus me mandou pregar para os gentios, e quando eu fui lá o Espírito Santo desceu sobre eles, ninguém era circuncidado, ninguém era nada. Então eles entenderam o quê? Que Deus estava visitando toda a terra com a sua glória, com o seu poder. É importante nós entendermos o fluxo da história, mas o que eu queria que eu e você entendêssemos hoje é que nós precisamos perceber o que Deus quer fazer nesses dias. Nós precisamos ter... Sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos em tempo de polarização. Em todas as coisas. Até mesmo na política, principalmente, né? Tem a direita para um lado e a esquerda para o outro. Poucos são aqueles que estão no centro. E na igreja, quase derrubei o copo aqui, na igreja, irmãos, também. Na igreja está uma polarização. Tem gente apoiando coisas que a palavra não apoia. Tem pastores apoiando coisas que a palavra não apoia. Tem lideranças nacionais se confraternizando com o mundo, querendo ser aceito pelo mundo. Irmãos, nós somos a igreja, nós não somos chamados para ser aceito pelo mundo. Nós somos chamados para transtornar o mundo. Como diz a palavra, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até aqui, falar de Paulo e Silas. Aqueles que estão transtornando o mundo, causando confusão no mundo, chegaram aqui também e agora estão pregando esse evangelho. Irmãos, quantos querem transtornar o mundo? Nós somos chamados para isso, querido. Mas então, veja como Deus foi trabalhando, mas para que isso aconteça, eu acredito que tem aqui algo que é chave.
Pedro falou assim: agora eu percebo que Deus não considera comum e impuro todo homem. Agora eu percebo. E eu quero nessa manhã orar com você. Nós precisamos perceber coisas novas. Nós precisamos perceber coisas novas que Deus quer fazer na nossa vida, que Deus quer fazer aqui na Igreja Cristã Bíblica, que Deus quer fazer em nós e através de nós. Nós precisamos perceber. Pode vir, pastor, por favor. Nós precisamos perceber o que Deus quer fazer. E eu queria que você fechasse os teus olhos e fizesse uma oração sincera diante do Senhor. E fala para Deus: eu quero perceber. Eu quero perceber. Deus, o que eu preciso? O que eu preciso perceber, Senhor? Deixa Deus ministrar ao teu coração. Quando eu falo fechar os olhos, é só para que nada te atrapalhe, né? Nada roube a sua atenção. Não é algo religioso, não. É mais para a gente manter a nossa concentração e o foco no Senhor. Não é? O que você acha que Deus quer que você faça? Eu vou pedir para o Espírito Santo passar sobre a igreja. Espírito Santo de Deus, passe sobre a igreja. Começa agora, Deus, tratar corações. O que é que está fugindo à nossa percepção? Deus, o que tem fugido à realidade que nós temos vivido? O que é que tem fugido de nós, Pai? O que nós precisamos aprender, Senhor? Ensina-nos. Há pessoas aqui que precisam perceber coisas na sua vida pessoal. Há pessoas aqui que precisam perceber algo, né, na sua atuação como pai, como mãe, como filho. Há pessoas aqui, Deus, que precisam perceber algo novo em relação ao seu ministério. Tem coisas novas para o Senhor fazer no nosso ministério. Deus, há pessoas aqui que precisam perceber coisas, Deus, para a sua casa, na sua profissão, talvez na sua empresa. Deus, para mim, chamou demais a atenção quando Pedro era um apóstolo, andou contigo, Senhor Jesus. Viveu experiências tremendas, andou sobre as águas. A sombra de Pedro curava. Nós vemos aqui no começo do livro de Atos que milagres extraordinários eram realizados através das mãos dos apóstolos. Pedro estava ali, inclusive as pessoas colocavam os enfermos por onde Pedro passava, para que quando a sombra de Pedro tocasse as pessoas eram curadas, Deus. Então Pedro era alguém que, na minha visão, na minha ótica, talvez não precisasse de nada mais. Ele já estava no auge da sua espiritualidade, um homem de Deus, alguém tremendo. Mas Deus, ele não tinha percebido algo que estava claro. Talvez há algo claro que alguns aqui não estão percebendo. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga percepção aos nossos corações. Deus, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que a gente possa entender o que o Senhor tem para nós. A história de Atos, ó Pai, é a nossa história, é a nossa história, é a história da igreja. Nós somos a igreja. O Senhor tratou com esses homens, o Senhor os conduziu para que algo tremendo acontecesse. Deus, que o Senhor possa estar tratando conosco nesta manhã. Quero convidar você agora a ficar de pé, meu irmão, em nome de Jesus. E eu sinto de orar por você. Deus tem cobrado de nós, os líderes dessa igreja, de orar com você, de abençoar a sua vida, de declarar o mover de Deus sobre você, de declarar, irmãos, os seus olhos abertos para perceber aquilo que Deus quer fazer. Eu quero convidar você a vir aqui para frente, que nós queremos orar com você nessa manhã. Irmãos, para que você possa perceber aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é um chamado que pode vir agora. Nós queremos orar com você e declarar coisas que Deus vai fazer na sua vida. Há situações novas talvez que você esteja vivendo. Há situações que talvez você não entende, não entendeu e gostaria de entender. Todos os líderes de ministério estão aqui para orar com você, os pastores. Enquanto o pastor Fabiana e a Luísa ministram uma canção, irmãos,
nós vamos impor as mãos sobre você. Pode vir orar os irmãos e vamos declarar coisas grandes sobre a sua vida, coisas novas, tremendas, a percepção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus.